Então vamos lá. Então com relação ao caderno, pessoal, quem tiver com o caderno tudo em dia e quiser encaminhar, eu já estarei aceitando, tá? Já estou aceitando os cadernos para fechar a nota dessa parte de geometria analítica circunferência, tá? Eu estarei criando um material novo com todos os conteúdos dessa parte que a gente está olhando o caderno agora de circunferência. Eu vou criar um material novo e vou encaminhar para vocês lá como um material de conteúdo para vocês verem, conferirem se o caderno tá tudo certinho para vocês pôr em dia, tá? Quem não copiou, quem não quiser copiar e tiver uma impressora e imprimir, pode imprimir e colar no caderno sem problema, tá? O importante é vocês terem o acesso ao conteúdo, tá? Eu tô olhando o caderno mais para ter uma garantia de que vocês estão recebendo esse conteúdo, tá? Então, olhando o caderno, o conteúdo tá ali, então é uma garantia que vocês têm de estarem recebendo o conteúdo. Partindo para a live de hoje, tá? Essa live de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada, uma recapitulada, né? Porque provavelmente polinômios vocês viram lá no sétimo, oitavo ano. Então a gente vai ver alguns conceitos de polinômios que é importante que vocês tenham, tá? Algumas visões, né? Um entendimento diferente de polinômio que a partir de... Conforme a gente vai vendo aqui, vocês vão ver que alguns polinômios não aparecem. Por exemplo, alguns polinômios de segundo grau, eles não aparecem o terceiro grau dela, mas tem como a gente transformar um polinômio de segundo grau para terceiro grau. E tem como a gente tirar de terceiro grau e transformar para segundo grau. Então, vocês tendo essa noção, vai ficar mais fácil da gente trabalhar na hora que a gente iniciar com divisão de polinômios, na hora que a gente for fazer raiz de polinômio. Então é interessante que vocês tenham esses conceitos já tudo fresquinho na mente, tá? Então, essa primeira atividade que eu trouxe para vocês aqui, ele está pedindo, ó, discuta para m pertencente aos reais, tá? Então, esse valor de m pertencente aos reais, que é do menos infinito até o mais infinito, né? O grau dos polinômios, tá? Então, aqui a gente tem uma função polinomial. Essa aqui é de grau 3, tá? Vamos fazer essa primeira aqui. É uma função polinomial de grau 3. Por quê? Porque o maior índice, né? O maior expoente que a gente tem é o 3, então ela é de grau 3, ou terceiro grau, tá? Então, discuta o valor de m, então a gente vai analisar como que essa função se comporta para diferentes valores de m, tá? Ele estando no real, tanto negativo, de menos infinito, até mais infinito, a gente vai ver como que ela se comporta, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma função aqui, está em p de x, né? Função p de x, onde m menos 4 vezes 3x ao cubo, mais m mais 2, x ao quadrado, mais x mais 1. Tá? Então é uma função, como eu conversei com vocês, de terceiro grau. O que a gente vai... Quando a gente vai trabalhar com um polinômio, qual que é o ponto crítico desse polinômio? A gente sempre olha o grau dela. Se ela é de terceiro grau, então o ponto crítico dela é esse aqui. O que eu quero dizer como ponto crítico? O que vai alterar essa função de grau, né, que vai trocar esse polinômio de grau, é esse primeiro aqui, que é o do maior elemento. Ela é de terceiro grau, então eu vou analisar como que essa parte se comporta para depois eu verificar nos graus inferiores, tá? Então, eu vou igualar esse meu primeiro grau em 0, tá? Por que eu igualo essa primeira parte a 0? Tá? Só a parte do terceiro grau, que é o que corresponde a esse polinômio, tá? Por que eu igualo ele a 0? Porque se eu pegar 0x ao cubo, 0 vezes x ao cubo pode ser qualquer valor, né? Pode ser qualquer valor ao cubo, vezes 0 vai ser 0. Então, isso aqui vai sumir. E é essa função aqui, essa parte que vai transformar ela em uma função de segundo grau, que vai deixar com que ela seja uma função de segundo grau, de terceiro grau, e passe a ser uma função de segundo grau. Então, eu olhei meu primeiro polinômio, que é o que define a minha função, né? Neste caso é de terceiro grau. Então, eu vou pegar esse m menos 4 e vou igualar a 0. O menos 4 está negativo, passa a positivo. Então, eu vou ter m igual a 4. Tá? Então, aqui ele já está pedindo, ó, discuta para m pertencente aos reais. O valor 4 é um número real. Então eu vou analisar para o ponto crítico, né? Eu sei que é esse que vai mudar
a minha função de grau, né, que vai diminuir um grau da minha função. Então eu sei que esse é meu ponto crítico. É aqui que eu tenho que analisar. Eu sei que o meu ponto crítico, né, vai mudar, a minha função muda quando o meu m é 4. Mas eu não sei o que acontece com ela. Eu vou analisar ela agora, tá? Então eu vou substituir meu m para 4, tá? Então eu vou ter minha função aqui, p de x, quando o meu m for 4, tá? Então vai ser igual a 4 menos 4, x ao cubo, mais 4 mais 2, x ao quadrado, mais x mais 1, tá? Eu continuei, eu só alterei o valor do m. Agora eu vou resolver esse polinômio aqui até o máximo que eu consiga resolver ele, tá? Então aqui eu posso subtrair os parênteses, né? Eu tenho um 4 menos 4 que vai ficar 0x ao cubo, mais, aqui eu tenho um 4 mais 2 que fica 6x ao quadrado, mais x mais 1. Aqui acabou, não tem mais o que eu possa juntar, não tem termos semelhantes. Então a minha função p de x, quando o meu m for 4, vai ficar 6x ao quadrado, né? Porque o 0 anula, qualquer coisa vezes 0 é 0. Mais x mais 1, tá? O que eu posso concluir analisando essa minha função quando o m é 4? Que quando o meu m for igual a 4, a minha função será uma função de segundo grau, tá? Quando o meu m for qualquer valor diferente de 4, minha função será de terceiro grau, tá? Então aqui a gente está discutindo o grau dessa minha função. Se eu tiver o meu m diferente de 4, então qualquer valor que eu assuma para o meu m diferente de 4, eu sei que a minha função vai ser de terceiro grau. Se eu usar o meu m, tá? Cair algum exercício, e o meu m for 4, eu sei que nessa função ela se tornará uma função de segundo grau. Então ela vai cair um grau, tá? O que eu preciso que vocês tenham desse exemplo aqui, ó? É essa parte aqui, ó, tá? Que eu preciso que vocês entendam. Eu tenho uma função de segundo grau para o meu x sendo, meu m sendo igual a 4. Eu tenho uma função de segundo grau, mas o terceiro grau existe, ele está aqui, ó. Ele está sendo multiplicado por 0. O que acontece é que minha função diminui. Por exemplo, se eu estiver comparando igualdade entre funções, se eu quiser saber se uma função, qual que é o valor, por exemplo, usar essas duas como exemplo, tá? Qual que é o valor de m para que essas duas funções aqui sejam iguais, tá? Eu sei que aqui eu tenho um p na quarta, ó. Eu tenho aqui uma função de quarto grau, né? Ou de grau 4. E aqui eu tenho a função de terceiro grau ou de grau 3. Essas duas funções são de graus diferentes, porém elas podem ser iguais. Basta que esse elemento aqui seja 0, tá? Sabendo que o meu m ao quadrado menos 4 for 0, por exemplo, se eu substituir o meu m por 2 aqui, ó. 2 vezes 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Eu já transformei essa minha função aqui, ó. Esse meu elemento 4 já passou, ela passou a ser uma função de primeiro grau quando meu m for 2. Então eu já sei que ela passou a ser uma função de primeiro grau. Isolando, marcando esse meu m como 0, eu posso transformar essa minha função de segundo grau. E assim eu consigo trabalhar com os graus das minhas funções até que elas se tornem iguais. Ou seja, elas cheguem no mesmo polinômio ou no mesmo grau de função, tá? Então o que eu preciso que vocês tenham em mente, não é porque o x ao cubo não aparece que ela não possa ser uma função de terceiro grau, ok? Então ela pode ser igual a uma função de terceiro grau, desde que essa minha função de terceiro grau tenha o 0x ao cubo, ok? Porque a hora que eu substituir meu x, ela vai anular, ela vai voltar a ser o que era antes. Mas eu posso transformar essa função em uma função igual de graus diferentes, ok? Alguma dúvida? Então vamos para a próxima. Vai ficando mais claro conforme a gente vai desenvolvendo aqui, tá? Agora aqui, nessa próxima, eu tenho uma função de grau 4. Professor, Tá? Oi. Ana? tua fala tá bem ruim, tá cortando? Ah, é que a internet... Não tô entendendo nada. a internet não tá muito boa hoje.
Ela tá dando umas travadas bem violentas, tá? Mas qualquer coisa, a live tá sendo gravada, tá? Se ficar muito ruim, pode acompanhar depois na live, tá? Porque com relação à voz travada, não tem muito o que eu fazer agora, porque a internet hoje à tarde já tava bem ruim aqui. Agora que ela deu uma volta, mas pode ser que ela fique oscilando. Mas qualquer coisa, ela tá sendo gravada, tá? Então assim que der, eu disponibilizo ali pra vocês. Não se preocupe, tá? Ah, tá, então tá bom, obrigada. Então aqui eu tenho um polinômio de grau 4, tá? Eu vou analisar esse meu elemento, é o que dá o grau à minha função. Então o meu ponto crítico tá aqui, tá nesse elemento de grau 4, tá? É isso aqui que eu vou analisar. Eu vou igualar ele a zero. Eu vou igualar ele a zero porque eu quero saber o ponto crítico. Quando esse meu 4 some, o que que acontece com o resto da minha função, tá? Então eu vou ter um m ao quadrado menos 4. Isso tem que ser zero, para mim obter meu ponto crítico aqui. Então eu vou ter m ao quadrado, 4 está negativo, passa positivo. Opa, passa positivo. Potenciação, radiciação. Então raiz quadrada de 4. Então meu m, meu ponto crítico aqui vai ser em mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque menos 2 vezes menos 2 é 4. 2 vezes 2 também é 4. Tá? Então a raiz de 4 serve tanto para o valor negativo quanto por valor positivo. Tá? Então vou anotar aqui. Ó. Meu ponto crítico, né? Minha função aqui vai variar no meu m sendo mais e menos 2. Agora eu vou analisar para esses dois casos. Ele sendo 2 e ele sendo menos 2. O que que ocorre nessa minha função? Então vamos tentar para 2 positivo. Então meu p de x sendo igual a 2 ao quadrado menos 4 x na quarta mais 2 menos 2 vezes x, x mais 2, tá? O m sendo 2. Então meu p de x, minha função de x, 2 ao quadrado vai ficar 4 menos 4 x na quarta mais 2 menos 2 é 0, né? Que vai ficar 0x mais 2. Então, meu p de x, essa minha função vai ficar 0x na quarta mais 0x mais 2. Ou seja, meu p de x, quando meu m é 2, vai ser 2, que é uma função de grau 0, tá? Por que que é a função de grau 0? Porque eu tenho o meu p de x, né? Esse meu 2 está multiplicando 2, que multiplica x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 é o próprio 2, tá? Então, quando o x não aparece, a gente diz que é uma função de grau 0. Por quê? Porque meu x está elevado a 0, ou seja, é uma constante, tá? O meu x elevado a 0 é 1. Qualquer valor que multiplique por esse x elevado a 0 vai ser o próprio valor, tá? Então, o que eu posso concluir já com 2 positivo? Que quando o meu m é igual a 2 positivo, minha função é de grau 0, né? Ela se torna grau 0, ou seja, ela é uma constante, tá? Agora eu vou analisar para menos 2. O que que ocorre quando minha função, meu m, é menos 2? Então, quando meu m for menos 2, então vou ter meu p de x igual a menos 2 ao quadrado menos 4 x na quarta mais menos 2 menos 2 x mais menos 2. Então, meu p de x vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Então, 0x na quarta, mais, devo 2 com devo 2, menos 4, que multiplica x, mais com menos, menos. Então, meu p de x, minha função quando meu m é menos 2, o 0 some, mais com menos fica menos 4x menos 2. Então, o que eu concluí com o meu m sendo menos 2? Quando o meu m
é igual a menos 2, essa minha função é de primeiro grau. Então viram que apenas assumindo dois valores para m, né, como o m está ao quadrado, eu posso assumir dois valores, tanto positivo quanto negativo. A minha função variou, estou usando o mesmo valor, porém sinais trocados, valores opostos. O 2 positivo e o 2 negativo. Com o 2 positivo, a minha função ficou de grau 0, ou seja, virou uma constante. Com o meu m sendo igual a menos 2, minha função é de grau 1, ou primeiro grau. Correto? Porque quando não tem nada aqui, é 1. Então essa é uma função de primeiro grau. Qualquer valor diferente de mais e menos 2, então quando meu m for diferente de mais e menos 2, essa minha função será de grau 4. Porque qualquer valor diferente de mais 2 e menos 2, eu consigo obter o meu x na quarta. Ok? Então essa é a minha função para quando meu m assume valores diferentes de mais e menos 2, ela se torna de quarto grau. Se for menos 2, ela se torna de primeiro grau. Se for apenas o 2 positivo, é uma função de grau 0. Tá? Isso que eu estou passando para vocês, ele é mais uma questão de conceitos de funções, de polinomiais. Tá? Então, quando a gente trabalha com função polinomial, a gente tem que ter mais ou menos essa noção de que uma função que está no quarto grau, não necessariamente ela continue sendo uma função de quarto grau. Tá? A gente sabe que ela tem o quarto grau aqui, está mostrando para nós o quarto grau, mas dependendo dos valores que a gente assuma para esse quarto grau, pode variar o grau da minha função. Tá? Ele não é específico, não é porque uma função tem um x ao quadrado que ela é uma função de segundo grau. Tá? Eu consigo alterar alguns valores caso seja necessário. Dito isso, a gente vai para mais um exemplo, tá? Que é agora que a gente trabalha com esses conceitos que a gente vinha vendo antes, tá? Então, determine m, tá? Esse m está no conjunto dos números reais, então é de menos infinito até mais infinito, para que o polinômio p de x igual a m menos 4x ao cubo, mais m ao quadrado, menos 16x ao quadrado, mais m mais 4x, vezes x mais 4, seja de segundo grau. Então, ele quer que essa minha função seja de segundo grau. Tá? O que eu posso fazer para essa função ser de segundo grau? Se for possível que ela seja de segundo grau. Esse meu x ao cubo tem que ser igual a 0. Correto? Esse m menos 4 ele deve ser igual a 0 para que minha função passe a ser uma função de segundo grau. Porque sendo igual a 0, a gente deixa ele escondido, ele não aparece na função, então a princípio ela se torna uma função de segundo grau. Tá? Então, como que eu faço? Eu igualo o meu m menos 4, m menos 4 igual a 0. Então, o meu m tem que ser, o 4 está negativo, fica positivo. Então, o meu m sendo 4. Agora eu vou verificar se o meu m for 4, ela se torna uma função de segundo grau. Nem sempre isso ocorre, mas vamos verificar aqui. Então, tem 1 é a função p de x. Agora o meu m é 4. Para ela ser de segundo grau, esse meu x ao cubo tem que sumir. Então, vai ser 4 menos 4, que vai ficar 0, né? X ao cubo, mais 4 ao quadrado menos 16x ao quadrado, mais 4 mais 4, x mais 4. Agora eu resolvo o que eu consegui resolver aqui. Então eu vou ter 4 menos 4, 0, x ao cubo, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, 16 menos 16, 0, x ao quadrado, mais 4 mais 4, 8, 8x, mais 4, tá? Então, meu p de x vai ser igual a 8x mais 4, tá? Então, aqui o que o enunciado me pedia? Determine m pertencente aos reais, ou seja, tanto negativo quanto positivo,
para que esse polinômio seja de segundo grau. Para ele ser de segundo grau, o meu x ao cubo tem que ser igual a zero. Só que se o meu x ao cubo for igual a zero, o meu x ao quadrado se torna zero também, por causa da potência que está no valor de m. Ou seja, eu não consigo, então não existe, né? O m não existe no conjunto dos números reais. A gente consegue nos imaginários, mas nos conjuntos dos números reais, um valor de m para que a minha função seja de segundo grau. Ok? Então, nem sempre isso ocorre, tá? Em alguns casos, ocorre isso que aconteceu nesse exemplo aqui. Hora que eu anulo o meu x ao cubo, eu acabo anulando alguns outros polinômios, alguns outros graus, potências ali que transformam, que alteram o meu polinômio. Aqui foi esse caso aqui. Então, a hora que eu fui sumir com o meu x ao cubo, né, entre aspas, que eu fui igualar ele a zero, a minha função quadrática, né, de segundo grau, igualou a zero também. Ou seja, ela se tornou uma função de primeiro grau. Eu não consigo transformar essa função, esse polinômio, em uma função de segundo grau. Esse aqui, nesse exemplo aqui, eu não consigo transformar ela em uma função de segundo grau. Por quê? Porque alguma propriedade na minha função não permite que eu transforme ela em segundo grau. Ok? O que eu preciso que vocês tenham agora que a gente viu a primeira parte e essa segunda parte? Que vocês tenham em mente esse conceito, que nem sempre é possível, tá? Esse que a gente viu anteriormente, tá? São algumas regras, né? Algumas exceções, onde a gente, na verdade, a maioria delas a gente consegue. Essa segunda é algumas exceções onde não é possível transformar elas, mudar elas para determinados graus, digamos assim. Correto? A gente pode alterar o grau dela, mas nem sempre a gente consegue deixar num grau que a gente deseja. Então, por isso, eu preciso que você tenha em mente que nem sempre vai ser possível, tá? Nem sempre vai haver um valor que transforme essa minha função ou iguale duas funções, ok? Mas a maioria delas existe, mas caso não exista, é normal também. Esse é um exemplo onde não existe, porque a hora que eu anulo o terceiro grau, o segundo grau acaba se igualando a zero também por propriedades da minha função. Por fim, a gente tem outra função, né? Que agora a gente vai trabalhar mais o desenvolvimento dos cálculos desse meu polinômio do que em si conceitos desse polinômio, tá? Então a gente já viu alguns conceitos importantes ali, que a gente consegue mudar ela de graus, consegue variar uma função, que nem sempre, não é porque o valor não está ali que ele não exista nessa função, né? Que ele pode ser, ele está ali, mas ele está igual, multiplicado por zero, mas ele ainda está ali, então é possível uma função de terceiro grau ficar igual a uma função de segundo grau, ou uma função de segundo grau ser igual a uma função de terceiro grau, é tudo possível, ok? Só que a gente tem que ter esse entendimento, esse conceito em mente que é possível fazer essa transformação, tá? Nesse outro exemplo já é mais um exemplo mais prático, onde a gente vai trabalhar o cálculo de um polinômio, tá? Então, sabendo que o meu p de 2 é igual a zero, então sabendo que se eu substituir o meu x por 2, essa minha função fica zero, ele quer que eu descubra qual que é o valor desse m aqui, tá? Então, como é que a gente vai descobrir o valor desse m? Se ele deu essa informação que o p de 2 é igual a zero, a gente vai vir aqui nessa função e vamos substituir o meu x, né? Porque o p, o que está entre parênteses é x na função. Aqui, quando for 2, é igual a zero. Então, o meu p de 2, né? Então, quando 2 ao quadrado menos 2m, porque aqui vai ficar 2, né? m vezes 2 é 2m, mais 6. Isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Porque aqui já estava afirmando para mim que o p de 2 é zero. Se eu trocar meu x por 2, isso vai ter que ser igual a zero. Então agora basta desenvolver os cálculos que a gente vai encontrar o valor de m, tá? Essa função, essa fórmula aqui, esse método que a gente trabalha é um método mais intuitivo, né? Ele já está meio que dando para nós o caminho a seguir, apenas a gente lendo as informações, mas eu resolvi trazer para vocês aqui para que vocês vejam como que a gente faz essa transformação bem na prática, tá? Então, se o meu p de 2 é igual a zero e ele me deu a minha função e quer que eu descubra o valor, algum valor
escondido nessa minha função, e ele me deu um valor de função, pelo menos, a gente consegue descobrir, tá? Então, o meu P de 2, né, nesse caso aqui vai ser 2 ao quadrado é 4, menos 2m mais 6, isso é igual a 0. 4 mais 6 vai ser 10, menos 2m igual a 0. Então, meu 10 está positivo, passa a negativo. Então, menos 2m igual a menos 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 10 dividido por menos 2, menos com menos fica mais, 10 dividido por 2, 5. Então, o valor do meu m é 5. Tá? Como é que eu sei que o valor do meu m é 5? Troca aqui na função. Então, eu vou ter meu p de x sendo igual a x ao quadrado menos o valor do m é 5. Então, 5x mais 6. E eu sei que o meu p de 2 é 0. Então, eu vou trocar o x por 2. Tem que resultar em 0. Tá? Resultando em 0, eu sei que o meu m é 5. Tá? Então, eu sei que o valor que eu descobri é verdade. Isso aqui é uma prova real do cálculo. Então, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 5 é 10. Mais 6. Então, meu P de x, né? Quando o meu x, nesse caso aqui, né? Meu P de 2. Então, é P de 2, não de x. 4 menos 10 é menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Então, meu P de 2 é 0. A informação aqui em cima no enunciado dizia, já trazia para mim que o P de 2 era igual a 0. Então, eu sei que o meu m é 5. Tá? Eu já tirei a prova real confirmando o valor do meu m nessa função sendo 5. Tá? Então, esses são alguns métodos que a gente vai encontrar, tá? Alguns conceitos que a gente vai trabalhar mais para frente aí quando a gente for trabalhar a divisão de polinômios. Quando a gente for trabalhar raízes de polinômios, eu preciso que vocês tenham esses conceitos que fiquem mais claros para vocês, para não dificultar tanto agora nessa última fase aí do terceiro ano que a gente está indo para polinômios.